nós damos ao nosso Deus poder estar aqui, dando prosseguimento ao estudo bíblico do Apocalipse. Hoje de manhã lemos aí o capítulo 20 do Apocalipse, falando sobre o juízo final dos 1000 anos, o milênio, que será estabelecido por nosso Senhor. E agora nós vamos ler o capítulo 21, que fala sobre novos céus, nova terra, 21 do Apocalipse, e da nova Jerusalém, que João teve a visão. Vamos começar na Bíblia Católica. Capítulo 21 do livro do Apocalipse. E vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Agora nós vamos seguir pela a versão internacional da Bíblia. A Bíblia da América Latina, na versão, nova versão internacional, versículo 4 do capítulo 21. Vamos lá. Aquele que estava assentado, aliás, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Este momento aqui já é um momento já após os 1000 anos. Após os 1000 anos do reinado de Nosso Senhor, João, ele viu, vindo do céu, a cidade santa, a nova Jerusalém, ornada como uma noiva preparada para o noivo. Uma coisa muito linda que ele contemplou, que ali seria o local da morada dos santos, daqueles que seguiram o Senhor, daqueles que perseveraram até o fim com a sua fé em Yahushua HaMashiach. Vamos seguir aqui pela versão internacional. E disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem ninguém tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Agora nós vamos ler esse versículo 5 na Bíblia Católica. Vamos lá. Vamos ver aqui pela Bíblia Católica esse versículo 5. Vamos repetir o versículo 5 na Bíblia. Então, que está sentado no trono diz: Eis aqui que renova todas as coisas, disse ainda: Escreve, porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. Não, é o versículo 6. Novamente me diz: Está pronto. Eu sou o Alfa, o Ômega. Alfa, né? O Alfa e Ômega é a primeira letra do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, quando Nosso Senhor, ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, quer dizer, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, ele é eterno, ele é Deus. O nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, é Deus. E somente aqueles que se convertem genuinamente, que crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa ela não se converte, ela não tem uma conversão genuína, então ela passa a acreditar nas heresias, nas mentiras, né? Desse mundo podre, dessas seitas
cheia de mentiras, que diz que Nosso Senhor é o Filho principal de Deus, que Jesus não tem nada de divino, aquela conversa do inferno, né? Porque Satanás, se ele conseguir colocar na cabeça da pessoa que Jesus não é Deus, então ele conseguiu 70% de probabilidade de não deixar aquela pessoa crer no plano divino do Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Mas a Bíblia é clara nesse assunto de divindade de Jesus, é um ponto final. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pronto, e acabou. Entendeu? É para você crer, aceitar, receber e ser feliz. Agora, quando você duvida da divindade de Jesus, aí fica difícil de você acreditar no plano de salvação de Deus através do Filho Jesus Cristo. Versículo 6 na Bíblia Católica. Sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede darei gratuitamente de beber da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos tíbios, os tíbios, aqui versículo 8, né? Vamos ver, os tíbios. Vamos ver que palavra é substituída aqui na versão internacional, né? Deu para você entender como é que tem que ler? Mas aos covardes, aos tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos. Idólatras, tudo você já sabe o que é idólatra, né? O que é um idólatra? Idólatra é quando uma pessoa adora ídolo. Esse é o idólatra. Não é somente o ídolo feito de barro, mas o ídolo até homem. O ídolo até homem. Porque aqui na Terra tem isso, né? Lá na Coreia, por exemplo, na Coreia do Norte, as pessoas adoram o pai de Kim Jong, que fica lá numa estátua e tem que se dobrar, entendeu? Então, isso é idolatria. E Deus condena isso. Deus condena a idolatria. A idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. O que é abominação? Segundo a enciclopédia bíblica, abominação é tudo aquilo que cheira mal às narinas de Deus. Então, a idolatria, que é adorar o ídolo, reverenciar ídolo, isso é um pecado terrível. Deus condena isso. Não tem conversa. Não tem conversa. Ah, o meu santinho, o meu Santo Antônio, meu Santo Expedito está aqui no cantinho. Ah, meu santinho está ali na parede. Meu irmão, minha irmã, você quer ir para o céu? Você quer ir habitar a cidade santa aqui que João viu? Então você tem que abandonar isso aí. Porque está escrito aqui no capítulo 21 e 8 que os idólatras, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Está escrito aqui. Vamos ler de novo? Eu não terminei de ler aqui na Bíblia Católica. Vamos lá. Eu sei que é forte o negócio é forte. Os tíbios, que são os covardes, os fiéis, depravados, homicidas, impuros, maléficos, idólatras, todos os mentirosos, terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a segunda morte que a Bíblia fala é o momento que a pessoa é lançada lá no lago que arde com fogo e enxofre. De manhã nós lemos lá o capítulo 20 de Apocalipse, que fala do juízo final, que os livros serão abertos das obras, e será aberto o livro da vida. E aqueles que não estiver com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, este momento aqui, que João viu a cidade ataviada descendo, ele viu o novo céu e a nova terra, e aqui já é uma situação assim, já de consumação das coisas de Deus, né? Da consumação das coisas. Vamos lá. Porque vai haver uma purificação. A terra, ela vai ser queimada. A terra, ela vai ser queimada, como diz o apóstolo São Pedro na sua epístola. Ele diz que a terra está reservada como tesouro para o fogo. Então, o profeta Malaquias diz que não haverá raiz nem ramo que não seja atingido pelo fogo. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Vamos seguir aqui pela versão, capítulo 21 do Apocalipse, versão internacional. Vamos lá. Versículo 9.
Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Qual é a esposa do Cordeiro? A igreja do Senhor, somos nós. A igreja do Senhor. A igreja de Jesus, neste momento, ela vai estar glorificada, ela vai estar ataviada como uma noiva. Ela vai estar ali pura, ela vai estar ali toda imaculada, toda pura, entendeu? Para receber o noivo. Veja que palavra bonita aqui. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, aproximou-se e disse: Venha, eu mostrarei a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Por que disse, ele me levou no espírito? Quer dizer isso? É que aqui João, ele foi arrebatado. O espírito dele foi arrebatado. No início do Apocalipse, você vê, no dia do Senhor, o João foi arrebatado. No dia do Senhor, João foi arrebatado. Quer dizer, quem foi arrebatado? Foi o espírito dele. O espírito de João foi arrebatado para contemplar tudo aquilo que ele viu e que escreveu aqui no livro das Revelações, que é o Apocalipse, palavra no grego, que quer dizer revelação. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Você sabia que vai ter uma cidade especial, uma cidade linda, maravilhosíssima, preparada? Lembra que quando o nosso Senhor, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, ele percebeu que os discípulos estavam tristes, porque estava chegando o momento dele ser crucificado, dele ser levado ao sacrifício, e os discípulos estavam tristes. E o nosso Senhor, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, disse assim: Meus amados discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Mas se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nosso Senhor, quando ele ascendeu aos céus, ele foi preparar esse lugar. Claro, nós sabemos pelas Escrituras que aquilo que pertencerá à igreja, ao povo de Deus, já está desde a fundação do mundo, designado pelo Pai. Claro que o Senhor, no nosso entendimento, entendemos que o Senhor foi fazer a conclusão desse local, desse lugar maravilhoso, aonde o povo de Deus vai habitar. E essa cidade maravilhosa, a cidade, a Nova Jerusalém, que João viu, vamos ver aqui na descrição. Vamos seguir aqui. É o versículo 11 do capítulo 21 na Bíblia Católica. Vamos lá. Versículo 11. A cidade santa Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, revestida da glória de Deus, assemelhava-se ao seu esplendor uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande alta muralha com 12 portas guardadas por 12 anjos. E nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que é a nação patriarca da nossa fé, a nação de Israel. Ao oriente havia 3 portas, e no centrião 3 portas, e no sul 3 portas, e no ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê que a cidade que João viu, a cidade maravilhosa, Nova Jerusalém, brilhante, com pedras preciosas, ela tem ali as portas com o nome das 12 tribos de Israel e os fundamentos dessa cidade, o nome dos 12 apóstolos. Interessante isso aí, né? Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade e as suas portas e a muralha. A cidade formava-se no quadrado, no comprimento, igualava a largura, mediu a cidade com a vara 12.000 estágios.
O comprimento, a largura e a altura eram iguais, e mediu a muralha 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. Claro que tem, quando se fala aqui de medidas, né? Geralmente, quando fala de medidas, em muitas situações do Apocalipse, são medidas simbólicas, medidas de simbolismo, de aproximação. Não que seja precisamente aquele número que está ali, são números simbólicos, em algumas situações, né? De repente, nesta aqui também. Vamos seguir aqui pela versão, nova versão internacional, o versículo 13. Aliás, o versículo 18 do capítulo 21. Vamos lá. 18. Ele mediu o muro, 65 metros de espessura, medida humana que o anjo estava usando. Versículo 18. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio e o 10º com crisópravo. O 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. João viu essa cidade. Ele pôde, o anjo mostrou para ele a cidade onde o povo de Deus vai habitar, onde o povo de Deus vai estar com o Salvador, com o Yahushua HaMashiach, a multidão dos salvos, daqueles que receberam o plano de salvação de Nosso Senhor, aqueles que foram decapitados no período da grande tribulação, que não se dobraram diante da imagem da besta, que não renunciaram ao nome do Salvador de Jesus Cristo, que permaneceram firmes, foram fiéis até a morte. Então, este povo, neste momento, que estarão com seus corpos glorificados, seus corpos transformados em corpos de anjo, já estarão com o Senhor e estarão para sempre com o Senhor, nesse gozo eterno, nessa cidade maravilhosa, onde estará também o novo céus e a nova terra feita pelo nosso Senhor. Né? Vamos repetir o versículo 1 do capítulo 21? Vamos lá, aqui na versão internacional. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Agora vamos seguir aqui, o versículo 22, na Bíblia Católica. Capítulo 21, versículo 22, já estamos aqui no final do capítulo, né? Vamos lá. É o 22? Sim. Que às vezes, na diferença de Bíblia para outra, ela tem assim uma... Vamos lá. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus, dominador, ao seu templo, assim como o Cordeiro. Porque nessa cidade, João ele não viu o templo de pedra, que nós conhecemos aqui na Terra, as catedrais, né? O Templo de Salomão, a Catedral da Sé, o Vaticano. Então, João, quando ele olhou para a cidade, ele não viu catedrais, ele não viu o Vaticano, ele não viu o Templo de Salomão, ele não viu o templo da Igreja Batista, ele não viu o templo da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, não, ele não viu. Porque o Senhor que é o templo dessa cidade, né? Vamos seguir aqui. A cidade não necessitava de sol, nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. As suas portas não fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, que ninguém pratique abominação e mentiras,
mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o que Deus tem preparado para o seu povo é uma coisa indescritível. Nós temos assim uma ideia pelo o que está prescrito no livro do Apocalipse. Nós temos a ideia, mas a magnificância, a maravilhosidade da glória esplêndida dessa cidade que João viu na ilha de Patmos, a cidade ataviada de ouro, que será o local aonde o povo de Deus vai habitar, onde não existe hospital, não terá cemitério com covas abertas, não terá regime comunista, não terá a China promovendo vírus da morte, lá não terá a foice e o martelo, lá não terá tiranos. Nessa cidade maravilhosa, neste local, não vai haver derramamento de sangue, não vai haver assassinatos, não vai haver hospitais lotados de pessoas doentes, não. Porque quem estará reinando vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, Yahushua HaMashiach, que estará para sempre com a sua igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que foi comprada pelo sangue lá na cruz. Então, esses remidos do Senhor, este povo de Deus, estarão com a pedrinha, estarão com um novo nome, estarão com corpos transformados, estarão glorificados junto do Senhor, em pleno gozo e alegria e paz para sempre. Nunca mais este povo experimentará sofrimento, nunca mais este povo experimentará a morte, porque a morte, ela será extinta para sempre. A igreja de Jesus vai estar com ele por toda a eternidade, para sempre, para sempre, para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena você ficar firme com o Senhor. A Bíblia diz assim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No início do Apocalipse, quando nós vimos lá as cartas dirigidas às 7 igrejas. Então, sempre no final, a exortação do Espírito do Senhor, através de João, da ilha de Patmos, para as 7 igrejas da Ásia, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, hoje, nós temos aí o Divino Espírito Santo, que traz vivo para o nosso coração esta palavra que foi inspirada por Deus a João para escrever para a igreja, as 7 igrejas da Ásia, que inclui nós no tempo, nas gerações que foram decorrentes dos 2000 anos, né? Que aquela igreja, as 7 igrejas da Ásia, significa os estágios da igreja no decorrer desses 2000 anos. Então, essas palavras que foram dirigidas às 7 igrejas, elas são dirigidas a nós. E ao que vencer, e uma das igrejas, foi dita essa palavra: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Aquele que vencer com Jesus, ele será coluna na cidade celeste, na Nova Jerusalém que João viu. Essa Nova Jerusalém, você participará, você será súdito desse reino, você participará desse reino eterno de nosso Senhor. Você vai participar, você vai estar com ele nos céus. Então, basta você ser fiel até a morte. Basta você perseverar, acompanhando os ensinamentos de nosso Senhor até o final da sua vida, até o instante da sua vida, para você receber a vida prometida por nosso Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos e amigas. Enfim, nós terminamos aqui o capítulo 21 do Apocalipse. No próximo domingo, nós terminaremos na parte da manhã, nós vamos terminar o 22º capítulo, o último capítulo do livro do Apocalipse. Nós vamos terminar domingo às 9 horas da manhã. E à tarde, nós vamos fazer um resumo daquilo que nós meditamos desde o primeiro capítulo até o 22º. Vai ser muito bom. E na quarta-feira da semana que vem, hoje é sexta-feira, então quarta-feira, às 18 horas, nós vamos trazer aqui uma explicação sobre a nova ordem mundial.
O que está acontecendo no mundo atual? O que é essa epidemia que deixou o mundo em polvorosa? Nas épocas passadas, houve epidemias semelhantes? O que se esconde por trás de todos esses acontecimentos que estão apavorando o mundo inteiro? Nova ordem mundial. O projeto que foi elaborado, projetado, para se estabelecer o governo único, a moeda única, a língua única, a religião única. Como que esse processo, neste momento, se encontra dentro da conjuntura social e política do mundo? Qual é a posição da Organização das Nações Unidas? A posição dos presidentes de repúblicas dos países, incluindo o Brasil? O que está para acontecer no planeta Terra no decorrer desse 2020 para 2030? Existe um plano estabelecido pela ONU. Pela ONU, é um plano de 2020 até 2030. Quais são os projetos nesse plano? Nós vamos falar aqui a partir de quarta-feira, para que nós venhamos estar interagindo com esses acontecimentos e, simultaneamente, preparados para a vinda de Jesus, porque é a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja. Então, domingo, eu vou estar aqui, terminando, então, o capítulo 22 do livro do Apocalipse.